Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IMCPcast, o podcast do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que leva até mesmo os pacientes não realizarem a cirurgia plástica, que é o medo, né? Só falar sobre segurança. E para isso, nós trouxemos aqui 2 representantes da nossa equipe de anestesia e um representante da nossa equipe de enfermagem. Está aqui o doutor Vinícius e a doutora Elisa, anestesistas, e a doutora Jennifer, enfermeira, coordenadora da equipe de enfermagem do IMCP. Muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, Leandro. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre o IMCP. Ele tem protocolos, né? Ele tem processos que a gente acredita que melhora a segurança de um procedimento, tá? Vamos começar pela parte da enfermagem, Jennifer. Quais são os protocolos que o IMCP adota em relação à enfermagem para otimizar a cirurgia e reduzir os riscos de complicações e melhorar a segurança? Bom, a gente trabalha, né, sempre pautado na segurança do paciente, que ela vem com aquele conceito, né, da gente evitar, da gente estar barrando qualquer riscos, né, relacionados à assistência. Então, dentro desse protocolo, além da primeira consulta com o médico, onde ele faz uma anamnese, né, e pega ali todas as informações daquele paciente, quando esse paciente vai para a cirurgia e realiza a consulta pré-operatória de enfermagem, a enfermagem faz uma outra consulta, né, voltado para poder pegar muito mais coisas, muito mais situações, comorbidades dessa paciente, né. A gente observa muito, né, que às vezes o paciente tem uma liberdade de falar algumas coisas com a gente, da enfermagem, que às vezes não passa para o médico. Então, a gente presencia muitas vezes a paciente fala pro médico que não fuma e quando chega na consulta da enfermagem, eu fumo, né? Mas eu fiquei sem graça de falar pro doutor. Então, isso é mais um protocolo pra gente estar barrando aí todas as comorbidades e assim a gente conduzir melhor esse paciente no pós-operatório. Isso é legal porque muitas pessoas não entendem ou desconhecem a consulta de enfermagem. Sim. Acha que tem só consulta médica. Não, mas a gente tem a consulta de enfermagem, né? Em que vai ser específica, uma abordagem específica, né? Da enfermagem. Vocês questionam lá a questão a gente também dos exames, a questão né? dos exames, né? De alergias, porque qualquer alergia que ela nos reportar, a gente coloca isso, a gente informa aos anestesistas, né? Antes, para que ele já fique sabendo, a gente informa isso para o hospital, para que o hospital se prepare também. Então, acaba que a nossa consulta é voltada, sim, a entender o processo dela, que tipo de paciente é esse e qual tipo de cuidado que a gente vai ter que ter com ela lá na frente. Explicar o processo do pós-operatório também, né? Mais então, focado na área da enfermagem. Mais focado na área da enfermagem, né? Que é a questão do cuidado, posicionamento, quem que é esse cuidador, qual que é o ambiente que essa paciente vive, para ver se ela vai conseguir ter um pós o mais tranquilo possível, conforme as nossas orientações, né? E qualquer momento ali, a abertura dela de falar algum ponto importante que traz algum risco para a cirurgia do ponto de vista médico, a gente está ali para poder replicar essa informação para a equipe. Eu acho isso muito interessante porque por mais que seja longa, né, a consulta com o médico, a paciente nunca absorve tudo. Né? Se ela durar 1 hora, 1h30 a consulta, ela vai absorver ali 40% daquilo. Sim. Então é importante ter essas consultas separadas, né? Ela faz a consulta inicial, a gente passa um tipo de informação, depois ela vai ser abordada pela enfermeira, vai passar por uma outra consulta, em que vai ser explicada a questão de pós-operatório, o macaquinho, como que usa o macaquinho, né? O modelador, a espuma, a meia, o dreno, a gente faz até a questão do pós-operatório, da visita domiciliar, né? Explicar um pouquinho depois sobre a visita domiciliar, como que é feito tudo isso. Então, essa parte de enfermagem, ela é fundamental para a educação da paciente, né? E em relação à anestesia... Tem um ponto interessante também no que você falou, que é até a questão da repetição da informação. Exatamente. Muitas vezes a paciente, às vezes, comunicou ao médico alguma coisa que talvez ali ele não deu tanta atenção para aquilo, não aprofundou, e na própria consulta da enfermagem ela tem uma oportunidade de desmembrar aquilo melhor e às vezes mudar até a nossa conduta, né? Ela tá em outra vibe ali. Isso acontece muito, sim. E uma coisa interessante é que não é uma rotina, né, dos serviços, de ter essa consulta com a enfermagem, sem pressa. É que acaba que o enfermeiro, ele tem um olhar mais geral para o paciente, mais completo, né? Esse é o papel do enfermeiro, é olhar o paciente como um todo, e não só ele, o ambiente que ele vive, com quem que ele vive, e isso é o que traz pra
gente uma maior segurança quando o serviço permite esse tipo de atuação do enfermeiro, porque ele vem em conjunto e aí acaba sendo um atendimento mais completo e trazendo justamente isso que você falou. A gente tem uma anamnese de enfermagem voltado para isso e dali a gente busca informação que muda todo o processo lá na frente, por exemplo, né? E é muito interessante que eu observo, a minha primeira consulta, eu falo muito pouco de cirurgia plástica, né? Porque a paciente acaba que confia no médico, já teve algumas informações, referências, e muitas coisas que a gente às vezes explica tecnicamente, a paciente não vai entender. Eu tô ali para mais escutar, né? Tô querendo saber, alinhar as expectativas dela, com relação ao que ela quer, como que é o convívio social, familiar, para poder alinhar o que a gente pode propor para ela como cirurgia. Então, eu escuto muito mais do que falo. Né? 90% basicamente é escutar, conversar de família, 10% eu explico um pouco sobre o procedimento. E aí ela decide fazer a cirurgia, a gente tem esse momento da consulta de enfermagem, que vai passar as orientações, a gente tem a consulta médica de pré-operatória, consulta com anestesista, todo mundo vai explicar essas informações para ela. De novo, ela tem um termo de consentimento, tudo por escrito, ela recebe as mesmas informações na alta hospitalar, na hora que chega em casa, opa, como é que é mesmo? Aí que ela vai entender, né, o processo, quando ela chega no dia e fala assim, não lembro o que eles me falaram. Me falaram 3, 4 vezes, está por escrito, e eu preciso de uma informação. Por isso que vem depois a questão da visita domiciliar. Né? A visita é muito importante, principalmente para cirurgias maiores, cirurgias corporais, porque é quando o enfermeiro vai lá no domicílio dela e faz aquele atendimento e vê totalmente o paciente por completo, no momento que ele mais precisa, né? Que é o momento ali da dor, do pós-operatório imediato, tá com dreno, eu tô com uma ferida operatória, eu não consigo deitar direito, eu não dormi. Então é o momento que essa enfermeira vai fazer essa consultoria para ela no domicílio, né? E vai passar todas essas orientações. O maior, assim, acho que o brilho maior desse atendimento é essa enfermeira tá lá com o olhar do médico, porque essa enfermeira ela é capacitada com o olhar dos cirurgiões da clínica, e aí ela já sabe o que está acontecendo, se aquilo ali é importante, é uma intercorrência mais grave, como atuar, já comunicar esse médico, né, o que está acontecendo, e ali a gente consegue iniciar protocolos muito precocemente, né, vendo qualquer intercorrência. Então, esse é um dos protocolos que a gente tem carinho, né, de falar que tem no IMCP, porque ele faz realmente toda a diferença. E para quem não sabe, a visita domiciliar, ela é uma visita que a enfermeira faz cerca de um dia após a alta hospitalar. A paciente opera, ela dorme no hospital, no dia seguinte ela tem a alta e no outro dia a enfermeira vai visitá-la no domicílio, né, seja na casa de alguém que ela tiver, enfim, tiver na região, ela vai visitar, vai ver como que tá, olhar como é que tá a cicatrização. Qualquer anormalidade ali, identificada por ela vai reportar isso ao médico e já vai ser tomada uma conduta mais precocemente possível. Né? Então a gente sabe que das complicações, quanto mais rápido a gente age, mais fácil a gente poder tratá-las. E um ponto interessante, até pegando um gancho um pouquinho no que você falou, quando a gente olha a trajetória da paciente que procura o IMCP, ela tem um problema para resolver, seja porque ela, sei lá, está insatisfeita com o decote dela, não está se sentindo bem nas roupas que ela está vestindo. Quando você identifica e percebe que a resolução desse problema é na cirurgia plástica, é que começam a entrar os outros atores do instituto. E a própria consulta da enfermagem, após essa consulta, levantamento, a paciente tem uma série de problemas para resolver. Ela tem que ajeitar as férias dela, tem que ver quem que vai olhar os filhos, né, quando se aplicar o caso. Tem que pensar no tempo de recuperação, o que vai ter que adaptar na rotina dela. Ela não está com a cabeça para definir focada, coisas, né, como macaquinho, o jeito certo de usar. Então, a enfermagem ali auxiliando nisso. Não só isso, a enfermagem também, até onde eu acompanho, ela fica disponível para paciente praticamente 24 horas por dia, né? Sim. Não só a consulta. É um acolhimento que vocês fazem de forma integral. A paciente sabe que qualquer coisa que ela precisar, ela tem a quem recorrer. Exato. A nossa equipe, ela vai estar junto antes da cirurgia, durante o procedimento e após, até quando a paciente precisar. A gente está junto alta, ali. Né? Ambulatorial até a hora que ela estiver bem mesmo, até a hora que ela receber a alta, nós estamos ali do lado. Ela forma uma rede ali, como se fosse um filtro, né? Porque o paciente tem acesso a gente muito
mais fácil do que o próprio cirurgião, né? O médico. É a então, personagem a que mais aparece na vida, na trajetória, na jornada da paciente. Desse pós. Então, ela entrou em contato com a gente consegue saber, não, isso aqui é pro anestesista, tá relacionado à dor. Esse medicamento não tá funcionando, deixa eu ver com o anestesista. Não, isso aqui já é um caso do cirurgião, a gente passa pro cirurgião. Então, acaba que ela tem acesso com todo mundo através da enfermagem. A enfermagem faz esse filtro, né? Sim, faz esse acolhimento e esse gancho, né? Com as outras especialidades, e com isso a gente consegue ajudar a paciente como um todo. Eu já tive uma consulta pré-operatória que foi até engraçado. A paciente tinha em torno de uns 52 anos, foi fazer uma lipoabdômen, né? Uma cirurgia que a gente sabe que limita bastante por causa da movimentação ali. E ela falou assim, não, eu vou ficar sozinha no pós-operatório. Quando a gente perguntou quem vai ser seu acompanhante, quem vai te acompanhar, não, eu vou ficar sozinha. Eu falei, mas a senhora mora sozinha? Eu moro sozinha. Eu falei assim, olha, conselho de amiga e de profissional, arruma alguém. Tá você é uma coisa que a gente de um acompanhante. Não pergunta muitas vezes, né? Porque é muita coisa pra gente preocupar durante o procedimento. E ela falou, eu não tenho ninguém. Eu moro sozinha aqui, não tenho parente, não tenho ninguém. Como é que eu vou fazer? Aí eu fui explicando pra ela tudo que ela ia precisar de ajuda nos primeiros dias. Quando ela teve noção disso, que pra ela ia fazer uma lipoabdômen, e ela ia sair do hospital, tipo, bem, andando, sem dor, completamente recuperada. Quando eu fui mostrando pra ela a importância desse pós-operatório, do que ela ia sentir, o edema, a dor, né, o posicionamento, quem ia tirar o macaquinho dela, ajudar ela a tomar um banho, aí ela viu a necessidade. Ela adiou a cirurgia dela por 3 dias, né? Para poder dar tempo de uma amiga vir do interior, que ela conseguiu uma amiga para vir ficar com ela. E quando ela voltou no pós, ela falou, ainda bem que eu te ouvi, porque senão eu tinha passado muito aperto. E ainda bem que ela teve a chance de te ouvir, porque dependendo de onde ela fosse operar, não ia ter esse tipo de acolhimento. Não ia. Ainda ia ficar em casa, não ia lá a enfermeira ajudar. São histórias assim que a gente pega muito. A gente fez uma experiência que poderia ser muito ruim para essa paciente, né? Ela ia encarar ali um desconhecido, uma coisa que ela achava que seria muito mais fácil. Fazer como se fosse uma coisa prazerosa mesmo. Ela se preparou para um pós-operatório, ela teve um suporte nosso, ela pôde chamar alguém para acompanhar. Então, ela passou por isso de uma forma muito mais segura, né? Muito mais. E ela ficou grata, eu vi que ela ficou muito grata por a gente ter mostrado isso pra ela. E aí isso mudou a condição dela no pós-operatório. E talvez mudou até o resultado, né? Claro. A com satisfação certeza. Dela como um todo. Como um todo. Não só como resultado, mas com equipe, com tudo. Assim. Então, poderia ter tido algum tipo de intercorrência, alguma coisa que possa acontecer nos primeiros dias, e ela não ter ninguém para reportar, ou não ter o momento certo ali para mandar a mensagem e tudo. E foi fundamental essa abordagem. E a gente sabe, né, que tem paciente que fica no pós tendo, né, tonteira, aquela que a gente fala lipotímia, levanta, tem tonteira, visão turva. E aí, como é que eu faço sozinho? Né? Ainda com uma posição que não está ajudando. Então, isso faz parte de um protocolo também de segurança. Essa conversa, essa consulta, não é só pegar ali uma informação e fazer aquele automático. É conhecer esse paciente, saber a história dele, para a gente dar muito mais conforto e segurança para ele lá na frente, que é o momento que ele vai mais precisar, né? Legal. Esse é um amadurecimento, né? Porque quando a gente acaba de formar na cirurgia plástica, a gente quer saber de operar, né? Enfim, tem ali a parte da instrumentação ou a enfermeira que pode ajudar a gente, mas esse é um outro nível, digamos, de atendimento, de acolhimento. A enfermeira está ali do lado, pensando como a paciente, olhando o ambiente domiciliar dela. Olha, quem vai te ajudar? Cara, como pergunta assim, quem vai te ajudar no pós-operatório? Muitas vezes a gente não pergunta isso, né? Porque eu tô falando de um problema e eu tô dando a solução para ela. Mas tô pensando no pós-operatório e isso é fundamental, né? Quem vai te ajudar? Não tem ninguém para me ajudar agora, mas você precisa de alguém, sabia? Você tem que ter alguém ali do seu lado. Vamos ficar junto com você e a gente vai arrumar alguém para te ajudar. E essa que é a nossa função, né? Tratar todas as áreas e ajudar ela nesse processo todo para que a gente cerque de todos os lados os riscos de algum problema. E a gente não pode, eu sempre falo para as pacientes que a gente não pode falar que elas não vão ter nenhum problema. O futuro somente pertence a Deus, né? Não pertence a gente. Mas eu posso garantir para elas que se tiver qualquer problema, qualquer intercorrência, a gente vai estar com ela até o final para resolver. Porque isso depende da gente, depende da nossa equipe, né?
Então, isso faz parte disso, né? Esse cuidado multidisciplinar. E falar em multidisciplinar, doutora Elisa, como que é a avaliação, né, pré-anestésica? Pré-anestésica a gente fala antes da cirurgia, né? Avaliação anestésica antes da cirurgia. Como que é feito isso? Lá no IMCP, né, o que a gente vê assim, o mais comum é a ansiedade da paciente, não só com a cirurgia. A paciente também, ela fica muito ansiosa, com medo mesmo da anestesia. É comum, né, no nosso meio, assim, existe um mito, existe um medo em relação à anestesia. É um medo de dormir e não acordar, é um medo de sentir dor, e é normal a gente ter medo do desconhecido. E assim, a gente poder fazer o contato, né? O que a gente faz a gente busca fazer um atendimento, uma avaliação pré-anestésica desse paciente antes da realização da cirurgia. Nessa consulta, esse paciente ele vai conseguir conversar com o anestesista que vai acompanhar ela durante todo o procedimento e ela vai poder tirar todas as suas dúvidas, vai poder ter resposta de todos os seus anseios ali no momento da cirurgia. Como anestesista também, a gente faz uma avaliação da revisão laboratorial, dos exames dessa paciente. A gente explica para ela como vai ser o procedimento da anestesia que ela vai ser submetida. E também a gente faz a avaliação anestésica ali, no pré-anestésico, a gente faz uma avaliação da paciente como um todo e ali a gente já começa a programar qual a melhor anestesia para aquela paciente. Se ela tem alergia a alguma medicação, se ela já teve alguma experiência ruim com algum medicamento, uma intolerância, a gente consegue moldar a nossa anestesia para dar um melhor resultado para aquela paciente. Então, o nosso primeiro contato é ali, essa avaliação pré-anestésica com o paciente, tirando todas as dúvidas e ela tendo contato, conhecendo o anestesista ali que vai acompanhar ela durante a cirurgia. Outra coisa também que a gente tem costume de fazer é um contato com essa paciente num dia anterior à cirurgia, que é o momento de maior ansiedade da paciente, toda né? A diferença. Que assim, até o dia que ela fechou a cirurgia, antes da realização, ela tá empolgada, ela tá feliz, vou operar. Quando vai chegando próximo ao dia de cirurgia, ela fala, meu Deus, eu vou operar. É um choque de realidade. Peraí. Vem aquele choque, vem aquele insight. Amanhã eu opero. Então, assim, é um momento que quando a gente faz esse contato, é muito comum. A gente conversa com a paciente e fala assim, e aí, tudo bem? Tá feliz? Ela, eu tô muito ansiosa. E aí a gente liga. É engraçado que às vezes nem é isso. Às vezes a gente costuma mandar mensagem porque cada pessoa tem o seu jeito que prefere a comunicação. Às vezes a gente manda mensagem e já vem a ligação daquele número. Sim. A gente sabe que é aquela paciente que tá ou às vezes pela explodir, mensagem né? que a gente manda, a gente sente a paciente ali e a gente pergunta, posso te ligar? Sim. Porque assim, vamos conversar dependendo mesmo, das perguntas, assim, né? E é importantíssimo a gente ver o quanto que a gente consegue tranquilizar a paciente nesse momento, sabe? Você pega uma paciente ansiosa, uma paciente que está estressada ali, com medo mesmo de realizar a cirurgia e quando você dá tchau, a paciente está leve, ela está tranquila, ela confia na equipe ali que está acompanhando. Então, assim, é um protocolo que a gente usa, é uma forma que a gente tem de fazer um acolhimento aí dessa paciente. E no dia da cirurgia, ela tá muito mais tranquila. Quando a gente entra no quarto para conversar com essa paciente também antes dela descer pro bloco cirúrgico, ela já chega abraçando, ela te recebe pelo nome, assim. Então, assim, doutora Elisa, doutor Vinícius. Isso que é um atendimento humanizado, né? Pois é. Isso dentro da anestesia mudou muito e muito rápido. Quando eu fiz residência, não tem nem 10 anos, sou novo, viu, gente? Não existia isso de ligar para paciente, mandar mensagem na véspera. A gente conhecia o paciente muitas vezes ali do bloco na cirúrgico, hora mesmo, na hora. E mesmo assim, na pressa ali, mal, só revia os exames. Não, tudo ok, vamos prosseguir. Hoje, o que a gente sabe? Que esse tipo de contato, esse tipo de revisão, muitas vezes leva a um desfecho mais positivo. A gente consegue, talvez, identificar situações ali que a gente tratando, a gente consegue melhorar a chance de sucesso de todo o procedimento e a segurança como um todo. Né? E você falou em relação ao medo e ansiedade, né? É comum ter medo do desconhecido.
E o medo e a ansiedade... O medo, na verdade, é um fator protetor, na maioria das vezes, né? Ele protege a gente de fazer alguma besteira, alguma coisa assim, inusitada, diferente, que vai talvez causar mal pra gente. Mas o excesso do medo também impossibilita da gente poder crescer. Exato. E a ansiedade também, o medo, estão muito interligados à falta de conhecimento. E é por isso que é interessante quando você fala assim, o medo é... O medo é... do desconhecido, né? Comum o medo do desconhecido. Medo desconhecido. Desconhecido, não conhece, não sabe. Então, o fato de você ligar para a paciente e falar, eu sou seu anestesista de amanhã, ela já vai conhecer o anestesista e conhecendo o anestesista diminui o medo dela. Sim. Então, ela vai ser informada. A gente está dando informação. Então, quando você sabe do processo, você diminui a sociedade. Eu costumo dar um exemplo da gestação. Cara, eu sei que são 9 meses. Eu não vou estar com 5 meses esperando o neném nascer. Não, vai ter que nascer, não nasceu até agora. Não, eu sei, são 9 meses. Então, eu fui educado e entendi o processo e conheci o processo. Não, isso não vai me gerar ansiedade. Mesma coisa dentro da cirurgia plástica. A gente precisa informar por todos os meios a paciente, né? O anestesista faz parte disso, o cirurgião, a enfermeira, a fisioterapeuta que também entra em contato, que vai fazer as sessões de fisioterapia no pós-operatório. Então, ela vai para o bloco cirúrgico. Doutora Elisa, já conhece a doutora Elisa, doutor Vinícius, enfim, já conhece a equipe, né? Então, não é uma pessoa estranha, diferente. Por isso, a gente consegue diminuir o medo, diminuir a ansiedade e promover até mesmo uma boa cirurgia para ela, uma boa recuperação, né? Porque ela está bem com ela mesma. Isso gera energia positiva. Sim. Né? E uma coisa que às vezes só veio para mim com o tempo foi começar a perceber com outro olho essa situação. É muito comum a paciente estar muito ansiosa, muito nervosa, e por mais que às vezes você explique, ela ainda continua naquele grau de ansiedade, talvez um pouco acima do normal. E hoje em dia eu respeito isso muito, porque você imagina a força de vontade que esse paciente tem para... Eu tô indo lá para realizar meu sonho, eu tô com medo. Vocês me explicaram tudo, eu continuo com medo e eu ainda estou aqui para realizar meu sonho. Eu vou ser apagado, vocês vão me apagar, não vou ver nada. Exatamente. Imagina, a confiança que tem tendo aqui. Exatamente. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque essa pessoa, o nível de confiança que ela está depositando, a respeito desse medo, de todos os problemas que ela teve que encarar para chegar ali, é realmente muito respeitável mesmo. O paciente da cirurgia plástica é um paciente diferente das outras especialidades. Sim. Porque a cirurgia plástica, muitas vezes, a estética, ela é encarada como as pessoas assim, será que eu preciso disso? E a gente opera muito mães. E aí a mãe pensa nos filhos, meu Deus, e se acontecer alguma coisa, né? Meus filhos e tudo. Então, assim, é um momento muito especial. Ela dedicou tempo no trabalho, ela se organizou em relação aos filhos, né? Na casa, quem que vai olhar o quê? Separou um tempo para recuperação, tem todo um processo ali de gestão de pós-operatório. Então, o dia da cirurgia para ela é o dia da vida ali, que ela é um dia extremamente importante. A gente tem que tomar muito cuidado para que, como é a nossa rotina fazer cirurgias, a gente entender essa essência que aquele dia, por mais que seja corriqueiro para a gente, é o dia especial para ela. Então, por isso que a gente tem já colocar um ambiente muito calmo na hora de fazer a marcação, colocar a música que ela quer escutar. Bem acolhedor, né? mesmo. Bem acolhedor, né? Recebe de uma forma diferente, né? A gente está indo para poder melhorar a autoestima dela, né? Então, a gente tem que ter todo esse processo por trás para cuidar muito bem dela, né? Em relação aos tipos de anestesia, a gente está falando da anestesia. Quais são os tipos de anestesia mais comuns que a gente faz no MCP? Por que a gente faz eles, na opinião de vocês? Vamos lá. Bom, hoje em dia são vários os tipos de anestesia, né? Vai variar muito, principalmente com o procedimento, a duração. Pode ser que dependendo da doença que a paciente tem ou alguma comorbidade, a gente opte por uma técnica anestésica ou outra. Mas de maneira geral, nós fazemos ou as sedações, que é justamente o quê? Fazer aquele remédio que a paciente vai dormir ali, ficar inconsciente durante a duração do procedimento. Assim que acabar, ela já começa a recuperação e provavelmente no mesmo dia vai para casa mesmo. Dependendo da cirurgia, dependendo do porte, dependendo do que ela tem de condição clínica, a gente pode até fazer anestesia geral. É uma anestesia 100% segura.
Na época da pandemia, era bem complexo isso, porque, não sei se os pacientes sabem, a anestesia geral tem o procedimento da intubação. O paciente fica inconsciente, a gente precisa de colocar ela para respirar. Nossa, aí elas pensam, ai meu Deus, vou ser entubada, e aí causa um pânico no já. Covid era morte, né? Porque a gente estava no meio da pandemia e as pessoas associavam aquilo naturalmente. Um estado grave, precisa ser entubado. Exato. Só que o Covid não tem nada a ver. O Covid é porque o pulmão não está funcionando. Os pacientes da plástica, o pulmão dela está ótimo. Então, não tem nenhum tipo de problema. O que é difícil para o paciente entender é isso. O processo de intubação, na verdade, é uma proteção que a gente faz da via aérea dessa paciente. Seja até no caso do Covid ou seja até na cirurgia plástica. A diferença é, quando a gente pega uma paciente saudável e submete ela à anestesia geral, a gente intuba essa paciente para proteger a via aérea ali durante o procedimento. Mas a gente sabe que a partir do momento que a gente desliga as nossas medicações, essa paciente que tem um pulmão saudável, ela vai voltar a respirar normal e vai voltar à vida normal. Quando a gente fala de uma paciente em questão do Covid, sim, o que a gente tem que entender é um paciente que está com um pulmão muito ruim, está doente, e a gente vai intubar esse paciente para tentar ajudar o pulmão a funcionar. Também é uma forma protetiva. Uhum. Só que a gente depende de um corpo doente responder, melhorar ou não. Entendeu? Então, assim, a gente faz a parte, o aparelho tenta ajudar, tentando fazer com que aquele corpo responde e volta a assumir aquela função. Mas, assim, é um caso grave, né? É um paciente que está doente. Nem sempre o corpo vai responder. Então, assim, as pessoas têm medo. Pensa assim, intubou, quer dizer que ele vai ficar grave, quer dizer que ele vai piorar, ou quer dizer que vai morrer. Não, intubou para tentar salvar. De todas as formas, a intubação é para proteger, entendeu? Na anestesia de cirurgia plástica, a gente protege uma paciente saudável e na outra a gente protege para tentar ajudar o corpo a recuperar. Então, assim, tirar esse estigma, né, que a população tem da anestesia geral ou da intubação, como se fosse o risco dela foi ser intubada. Não é isso. A anestesia geral, ela é mais segura? Os pacientes perguntam muito isso pra gente. É mais seguro do que uma peridural, uma hack? Porque às vezes tem paciente que fala, vou fazer só uma lipo ali. Tem vários trabalhos já mostrando isso, sabe? Basicamente, você pega a quantidade de complicações pelo total de cirurgias realizadas. Hoje, a anestesia geral é a cirurgia mais segura. Ela não existe contraindicação para anestesia geral. O que acontece muito, principalmente as pacientes mais velhas, antigamente a anestesia era muito diferente. Os remédios, os medicamentos, eles tinham muitos efeitos colaterais, eram medicamentos que eram mais até inseguros do ponto de vista de coração, esse tipo de coisa. Então, existiam muitas complicações na anestesia. Mas já é coisa de, pelo menos nas últimas 3 décadas, que você foi evoluindo muito. Hoje temos medicamentos extremamente seguros que terminou a anestesia, acabou a cirurgia, a gente, como a Elisa falou, a gente desliga e deu 10 minutos, não tem mais praticamente nenhum efeito. E com isso, hoje a gente tem muita segurança de fazer anestesia geral. E é importante também a gente lembrar que a escolha da técnica anestésica, a paciente não precisa de preocupar com isso, a gente sabe que ela não tem capacidade. Normalmente a gente esclarece para ela, tira todas as dúvidas, mas essa escolha da técnica geralmente a gente faz junto com o cirurgião, durante o planejamento da cirurgia. E a confiança, né? A paciente tem que confiar na equipe mesmo. Existem equipes que optam por fazer um tipo de anestesia que outras equipes vão optar por fazer um tipo diferente. Mas aí vai da rotina de cada estabelecimento, de cada equipe de anestesia, de cirurgião, né? E é confiar na equipe. Quando você perguntou o tipo de anestesia que a gente faz, igual o Vinícius falou, existem vários tipos de anestesia que você pode fazer dentro da cirurgia plástica. Só que, de acordo com os nossos cirurgiões, de acordo com a nossa equipe, a gente procurou quais os tipos de anestesia que a gente pode dar mais segurança para paciente durante a cirurgia plástica. Porque a gente está falando de segurança, né? E esse é o prioridade, tema, né? E a prioridade do MCP. E
de vários artigos que a gente leu, a gente tem nosso grupo de estudo também, né, Vinícius? Sim. A gente não está ali presente só dentro do bloco, a gente reúne fora, a gente discute artigo. E assim, em questão de segurança mesmo, durante a paciente, que vai ficar ali submetida a uma cirurgia de 5, 6 horas, até um tempo maior, a anestesia geral certamente é a anestesia mais segura que a gente tem para essa paciente. Eu costumo fazer uma analogia. Digamos que ela vai participar de uma viagem. É uma jornada dentro do MCP e é uma viagem. E ela vai para uma ilha paradisíaca, ela vai se sentir bem lá na frente, que é correspondente ao resultado que ela vai ter com a cirurgia. E nesse trajeto, ela pode optar por ir de um avião, um Boeing, que tem piloto automático, que vai tudo bonitinho. Isso simboliza mais ou menos o aparelho de anestesia, né? O piloto ali que está manobrando tudo aquilo. Ou ela tem a opção de ir um avião menor, em que o piloto vai manualmente até chegar no seu destino final. É mais ou menos a anestesia geral e as anestesias, por exemplo, com a sedação, né? Que você tem que ir tateando, tá ali do lado do paciente, preocupado com a respiração, porque às vezes a paciente vai virar de bruço, muitas vezes a gente faz uma lipoaspiração nas costas, e se você não protege a via aérea, ela tem uma certa dificuldade de respirar, isso pode cair um pouco a saturação, né? Então a preocupação com a via aérea ela é muito importante, por isso que a gente opta no MCP em fazer a imensa maioria das cirurgias, que são cirurgias um pouco maiores, lipoaspirações, abdominoplastia, até mesmo cirurgias de mamas maiores, com a anestesia geral, porque o nosso time acredita que a anestesia geral ela é mais segura, de acordo com vários artigos que a gente utiliza, né? Ok? Bom, então como que a equipe de anestesia ela interage com a equipe de cirurgia durante o procedimento? Como é que é essa interação aí? Como que isso pode ser em relação à segurança do paciente? Pra ser Vamos sincero. lá. Vamos ter sinceridade aqui? Vamos derrubar, então, mitos. O primeiro mito, o anestesista, gente, ele não aplica anestesia e sai da sala, não, tá? A gente fica lá com o cirurgião o tempo inteiro, do início ao fim. Mesmo quando também termina a cirurgia, no IMCP é normal os cirurgiões também esperar a anestesia acabar, esperar a paciente acordar, ver se deu tudo certo. Então, a cirurgia em si é um processo muito dinâmico. Então, tem hora que a paciente está de barriga para baixo, tem hora que ela está de barriga para cima, tem hora que ela vai limpar uma região, tem hora que ela vai limpar outra. Tudo isso muda um pouco a nossa conduta, então a gente já conhece, obviamente, o tempo cirúrgico, mas a gente está o tempo inteiro comunicando, né? Talvez a Elisa vai falar que até é demais. Mas é isso, porque isso aumenta muito a segurança de todo mundo que está envolvido, não só da paciente, mas do cirurgião, do anestesista também, entender o que está acontecendo. Sim, essa relação, né, que nós temos no IMCP de nós sermos os anestesistas dos cirurgiões ali dentro, a gente conhece todo o tempo cirúrgico de vocês. E a gente tem, assim, às vezes vocês estão operando, a gente consegue, pelo olhar seus, perceber que vai demorar um pouco mais, vai demorar um pouco menos, o que se está tendo alguma dificuldade, algum procedimento, então a gente pode fazer uma mudança ali em posicionamento da maca para ajudar durante a cirurgia, né? Eu acho que essa interação que a gente tem entre equipe de cirurgia e equipe da anestesia. Vocês conhecem a gente e a gente trabalha junto, fazendo o melhor para a paciente ali. Então, assim, é todo mundo agindo junto para a paciente, todo mundo com o mesmo olhar para fazer o melhor ali para aquela paciente. É um time, né? É um time, igual como se fosse um time de futebol, de esporte, que você já está alinhado, já sabe onde ele vai correr, onde ele vai atacar, exatamente, que hora que ele está posicionando ali. Né? E não só isso, tem ainda a técnica de enfermagem, tem a enfermeira do hospital, é muita gente que se conhece e está junto ali fazendo o melhor para chegar no resultado. Por exemplo, na hora, antes de virar paciente, nós vamos virar, tem alguns procedimentos que os anestesistas fazem para saber o time certinho, quantos minutos antes de virar, então eles já vão calculando. E como a equipe já está alinhada nos processos, às vezes a gente não precisa falar nada. Já vai automático. Já sei, daqui a 10 minutinhos eles vão virar. Então já vou começar a ajustar alguns parâmetros aqui para ter mais segurança nesse processo, né? Então essa interação, ela é muito bem-vinda e ela é adquirida com o tempo mesmo, né? Por mais que a gente tenha um relacionamento interessante assim no começo, mas é o tempo que a gente vai aprendendo como o outro trabalha e vai alinhando e tendo a mesma linguagem, né? Tudo isso pensando na segurança do paciente. Agora, voltando um pouquinho só em relação à enfermagem, Jennifer, eu queria que você falasse bem rapidamente, resumidamente, como que é o processo da enfermagem, como que ela entra no pré, durante o pós-operatório da paciente, lá no MCP.
Bom, a primeira consulta com a enfermagem, então, vai acontecer mais ou menos 30, 15 dias antes da cirurgia, né? Porque é o momento que a gente vai receber dessa paciente os exames, a enfermagem vê o exame, identifica alguma alteração no exame e marca para passar para o cirurgião, né? Quando esse exame chega na mão dela, até antes da consulta, ela passa para anestesia, né? Ela passa para o cirurgião para poder vocês verem se tem que fazer esse cancelamento da cirurgia, o que tem que ser feito. Então, naquele momento, ela tem esse primeiro contato com a enfermagem, que é na consulta. Nessa consulta, a gente faz toda aquela anamnese e aí ela vai para a cirurgia. Então, a gente prepara ela, passa toda a orientação, o que ela tem que levar para o hospital, como que ela tem que fazer o banho antes da cirurgia, né? Todos os medicamentos que ela vai comprar, como que ela vai usar. E aí, ela foi lá pro dia da cirurgia. Aí a gente tem a Yolanda na equipe, que tá ali para poder receber e acolher ela naquele momento, igual o doutor Leandro falou, é o grande dia dela, né? E ela chega ali cheia de ansiedade, cheia de medo, veio de casa com N problemas, trânsito, tudo que aconteceu para ela chegar ali. E Yolanda vem ser esse braço da enfermagem, que acolhe, né? Que abraça ela naquela necessidade daquele momento, até levar ela para a mão do cirurgião, né? E depois o outro contato é durante a visita domiciliar, né? Que é quando a enfermeira vai, faz esse atendimento domiciliar, passa as primeiras orientações ali, aquilo que é mais importante de acordo com a necessidade daquele paciente, e em seguida ela vai ter um apoio com a enfermagem, né? Por mensagem, por telefone, seja vídeo, a gente faz chamada de vídeo, a gente liga, a gente manda mensagem. Quantas vezes já fizemos chamada de vídeo para ensinar o acompanhante a vestir o macaquinho lá no 5º dia, porque ele não estava conseguindo, e a mãe passando aperto. Então, assim, a enfermagem está nesse processo. E aí, depois, os retornos, né? Com os retornos médicos, tem sempre alguém da equipe de enfermagem para poder acolher e dar o primeiro atendimento até o cirurgião passar. É impressionante como é que as pacientes ficam íntimas das enfermeiras. Fica, né? super de íntimas. De tanto contato que tem. Né? Isso é verdade. Elas chamam para sair, vira seguidor no Instagram, é assim. Já tem enfermeira igual no time que de tá futebol, sabendo. é o meio campo. Passa da defesa, tem que sempre passar no meio de campo. Então ele tá em todo momento ali E da daqui a jornada pouco tá do levando paciente. presente. Então, assim, a equipe lá de enfermagem, as meninas são muito acolhedoras e elas têm esse vínculo. Realmente, as pacientes criam um vínculo, criam um carinho com elas, assim, imenso. E é muito legal. A gente tá com uma, inclusive, grávida, né? Uma enfermeira gestante. Eu nunca vi uma enfermeira ganhar tanto presente na minha vida. Ó, Acho que lá ela já tem fez um duas enxoval médicas dela. grávidas, tem Ainda uma tem enfermeira grávida. A MCP tá... A água lá tá A água dela poderosa, tá hein? poderosa. Ó. Quem aí busca engravidar, faz uma visita lá no IMCP. Marca uma Toma um consulta lá, cafezinho. toma um cafezinho. Mas aqui a gente falou, então, da jornada da paciente com a enfermagem, né? Durante a cirurgia e o pós-operatório. Nós falamos também em relação à anestesia, o pré-anestésico, durante o procedimento, e também nós temos o pós, né? Os nossos anestesistas também são requisitados aqui no pós-operatório, né? Que tipo de questionamento ou de problemas vocês recebem das pacientes no pós-operatório? E é interessante falar que elas têm acesso ao nosso anestesista, né, durante o pós-operatório. Uma coisa que a gente deixa bem claro para a paciente ali, até antes da cirurgia, nós anestesistas, nós vamos acompanhar essa paciente até quando ela precisar. Então, assim, estamos juntos durante a cirurgia e após a cirurgia também, no pós-operatório, nós estamos juntos também. E isso acontece muito. A maior procura, né, Vinícius, que tem pra gente em questão da paciente é em questão da analgesia mesmo, do controle da dor do pós-operatório. A gente tem as medicações, assim, que costumamos deixar fixo para paciente, a gente explica o horário de cada medicação, mas tem paciente que aquela medicação ou não é suficiente, ou tá tendo algum efeito colateral ali com certo medicamento, e junto ao paciente a gente consegue fazer essa mudança dessas medicações para dar um melhor controle da dor para ela e passar por uma recuperação da forma melhor possível. A Jennifer falou, a gente explica para a paciente, gente, vocês vai ter uma lipoaspiração, você vai passar por uma lipoescultura, e o que é comum você sentir nesse pós-operatório? É comum sentir um cansaço, a mínimos esforços, às vezes ali no primeiro dia do pós-operatório, chegou em casa, você levanta da cama para sentar na cadeira que está do lado, você sente um certo cansaço.
isso é normal. Então, a gente consegue explicar para a paciente até onde é normal e até onde que está acontecendo algo indesejável. E ela liga pra gente, né, Vinícius? Liga, faz vídeo. Acompanhante liga muito também. Eu sei que vocês devem receber muito assim, eu tomei esse remédio, o outro é daqui tanto tempo, mas eu posso antecipar, porque eu tô com dor, não sei o quê. Esse controle de dor é a principal busca, mas eu acredito também que vocês devem receber alguma coisinha. Posso comer pão com não sei o quê? Meu intestino tá meio preso, o que eu devo fazer? Demais. Durante a visita, elas perguntam muito para a enfermagem, elas perguntam, né? Tem 7 dias, não vou no banheiro, o que eu faço? Tô desesperada. Tem umas perguntinhas assim. Mas eu acho que a paciente que vai fazer uma cirurgia, é como se fosse assim, ela vai encarando um problema de cada vez. Então, ela encarou já o problema que a gente citou de reagendar todos os seus compromissos, arrumar alguém para ficar com o filho. Não adianta, por mais que a gente explique muito antes, depois que vem a cirurgia mesmo, talvez você vai ter que repetir aquela informação que a enfermagem já falou, a anestesista já falou, a gente fala de novo, não tem problema, a gente tem que entender que isso é normal, que não era o foco dela antes aquilo, agora é o problema dela para resolver, como eu vou recuperar disso o mais rápido possível, de maneira saudável. E tem muita coisa que pode acontecer, às vezes a paciente não consegue comprar algum remédio específico porque tá no interior, aí a farmácia lá não tem, só tem uma farmácia. Pô, a gente tem que buscar uma solução, então... Sim, buscar uma outra alternativa aí. Então, o fato da gente ficar disponível é importante para a paciente nessa fase. A gente tem que acolher, tem que entender que ela pode ter... Cada hora parece uma coisa diferente, você vê isso muito bem. Elas procuram muito, né? Tô com falta de ar. Elas mandam assim, tô com dificuldade de respirar, já manda pra enfermeira assim. A gente fica sempre atenta, que dificuldade de respirar? É o macaquinho que tá comprimindo ali, é a malha que tá comprimindo, e isso daí também vem pra anestesia também. Porque às vezes a gente fica preocupado, até onde? A gente fala, abre a malha um pouquinho, enche o peito de ar, consegue segurar e tal. Não, tá muito difícil, a gente já fica preocupado e eu sempre oriento, gente, pergunto ao anestesista, porque pode ser só o desconforto ali da prótese, do aperto da malha, como pode não ser, né? Então, é importante, às vezes, esse olhar, né, do anestesista para saber se está tendo uma complicação ali ou não. Eu não sei se vocês têm algum caso interessante, engraçado, de acordo com a anestesia, né? Só que eu tenho um caso legal que a paciente falou assim, não, tô super tranquila, tava super bem, e você via que ela tava meio ansiosa, assim, né, pra fazer a cirurgia e tudo, mas tava tudo bem. Aí fez a cirurgia, na hora que acabou a cirurgia, na recuperação, ela começou a olhar pra ela, olhou assim, uhul! Tô viva! Yes! Yes! Começou a gritar na recuperação, a gente riu demais, gente, foi engraçado. Em outro caso, e eu até posso falar, porque ela me permite falar, foi da Poliana, né, quando a gente operou ela, minha esposa, e ela gosta muito de conversar, né, gosta de conversar pouco. Na recuperação, e a gente fez a cirurgia dela, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, e aí eu fui operar um outro paciente em outra sala enquanto eu estava na recuperação. Aí ela começava a conversar, não acabei, eu voltei para a recuperação, ela ficava sentada assim, olhando para os lados, né, ainda meio o efeito de anestésico, olhou, né? Amor, falei, o que foi, amor? Deita aí, descansa, eu quero bater papo, você não aguenta pra eu bater um papo, eu quero conversar. Coloca alguém aqui do meu lado. Depois não lembra nada disso, né? É comum às vezes falar coisas extremamente comum. Que não tem nada a ver e depois elas não lembram de nada. Eu já presenciei muito, porque eu comecei minha vida, eu trabalhei 10 anos em centro cirúrgico, né? Então eu tava do lado de todo tipo de anestesista, anestesia, paciente, cirurgião. E o que eu já escutei gente confessar que estava traindo o marido, já escutei paciente acordar e se declarar pro cirurgião que era apaixonado por ele. Gente, mas vocês podem ficar tranquilos, tá? Que tudo que acontece dentro do bloco cirúrgico fica no bloco cirúrgico. E o que é mais interessante é que quando a paciente fala uma coisa dessa, aí às vezes ela suspeita que falou, não sabe se sonhou, não sabe se falou. Aí, não, eu falei alguma coisa. Não, falou nada. Falou nada. E pronto. Elas perguntam, você acha que eu falei alguma coisa? Eu falei, não falou nada. Não percebi não. E pronto. Gente, muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um podcast maravilhoso. Eu acho que foi muito explicativo, né? E eu espero que as pessoas possam entender em relação à segurança, que é uma prioridade do IMCP. Queria que vocês falassem as redes sociais, o Instagram de vocês. Elisa. Lembra, Elisa? @ Calma aí.
O Instagram, Elisa OGM. OGM. Que é o meu. Vinícius. Meu é Dr. Vinícius Andrade. O meu é doutora da enfermagem. Doutora da enfermagem. Muito bem. Olha, e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, na @IMC Plástica. A gente está em todas as redes sociais, né? YouTube, TikTok, o que mais, Ju? Facebook, Instagram, estamos em todos os lugares, não tem como escapar da gente não, tá bom? Muito obrigado, então, por mais um podcast, o IMCP Cast. Até o próximo episódio, pessoal. Um grande abraço. Gente.